Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui falando do projeto de Deus, falando da palavra de Deus e ouvindo a palavra de Deus. Deus é maravilhoso. Mateus capítulo 4, versículo 1, diz a palavra do Senhor assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto e foi tentado pelo diabo. Algumas Bíblias diz que então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu não concordo com essa palavra "para ser", porque ela contradiz o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13 em diante. Então a Bíblia não pode ter contradição, não é? Então por isso que na minha Bíblia está "e foi tentado pelo diabo". E quem quiser ter uma compreensão melhor do texto e contexto, é só ler o livro de Tiago, capítulo 1. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então aqui, irmãos, nós temos uma mensagem muito interessante, que diz que Jesus, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando ele ficou fraco, você imagina você jejuando, já não se aguenta mais de fome, e de repente vem aquela fome desesperada. O que acontece? Você fica fraco. Ou seja, aqui é um exemplo para nós. O inimigo vai nos pegar, vai nos tentar quando a gente estiver fraco. Entendeu? Quando você não parar para lembrar que você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Às vezes numa discussão em casa, uma discussão em família, uma discussão no trabalho, uma discussão no trânsito, o inimigo, ele espera você estar fraco, você está fora da sua razão, e ele arma uma cilada e você acaba caindo nessa cilada porque você está fraco. E aqui, quando o diabo vem tentar Jesus, o que Jesus faz? Ele nos deixa um grande exemplo aqui. Como você luta contra as tentações, como você luta contra a ação dos demônios, a ação dos espíritos que colocam pensamentos que fazem com que as pessoas que cheguem até você e te ataquem com palavras ou com atitudes. Como que você vence essa situação? É pela palavra de Deus, é pela Bíblia. Por isso que aqui Jesus cita Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Jesus diz para ele, olha, está escrito na Bíblia, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a palavra que sai da boca de Deus, que é a Bíblia, ela é mais importante do que tudo. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra.
Olha que coisa interessante. O crente tem a oportunidade de ser levado por Deus ao batismo, a uma aliança de casamento, tem a oportunidade de aprender a ler, porque toda a ciência foi dada por Deus para nos educar, para nos ensinar, né? Deus trouxe o desenvolvimento para a humanidade, para que a gente aprendesse a ler, para que a gente aprendesse a ser pessoas educadas, pessoas finas, pessoas que agem pela razão, para deixarmos de ser animais, porque o homem sem estudo, sem cultura, sem ensino, sem orientação, ele é apenas um animal. Se você criar uma criança lá no meio do mato, sem falar com ela, é capaz dela nem falar, capaz dela só grunhir, não é? Então, Deus criou todas essas facilidades. Deus escreveu uma Bíblia para que a gente fosse orientado no projeto dele, para saber como a gente deve pensar, como a gente deve agir, como a gente deve sentir, de acordo com o projeto de Deus. E o crente não dá nenhum valor à Bíblia, anda atrás de homens, anda atrás de religiões, de doutrinas, é capaz de matar ou morrer por uma doutrina criada pelo homem, mas não é capaz de ler a Bíblia para poder seguir o que é certo. E aqui nós vemos o diabo, Satanás, quando ele vai tentar Jesus, ele usa a palavra de Deus, porque ele conhece a Bíblia e tem medo da Bíblia. E ele cita aqui os Salmos, capítulo 91, versículo 11, que diz que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em uma pedra. Então ele citou claramente o que está escrito em Salmos 91, 11, não é? E disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então olha só, aqui agora, como que Jesus responde ao diabo? Com a Bíblia, de novo com a Bíblia, mostrando que a nossa luta contra o mal, contra até o mal que há dentro de nós, ela só pode ser vencida com a palavra de Deus. E aqui Jesus cita Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, para o diabo. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Então disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Outra coisa importante aqui que mostra que o diabo tem poder sobre os governos do mundo, tem poder sobre o mundo. Há milhares e milhões de pessoas que não têm compromisso com Deus, que não servem a Deus, que não aceitam o projeto de Deus, mas acreditam em qualquer idiotice que o diabo inventa, ou que a religião inventa, ou que o homem inventa, não é? E muita gente acredita só nos poderes da terra. Por isso que o diabo falou: olha, mostrou os reinos e ofereceu para Jesus. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então aqui, Jesus de novo, Jesus cita para o diabo o que está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, e Deuteronômio 10, 20. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Aqui mostra que o diabo não suporta a palavra de Deus, que Jesus venceu, ele teve que sair da presença de Jesus, porque ele não suporta a palavra de Deus. Por isso que muitas pessoas, às vezes, quando você fala uma verdade para uma pessoa, a pessoa fica falando: você quer ser dono da verdade? Quem falou que você que tem razão? O que é a verdade? Muita gente questiona isso, não é? Por isso que Deus escreveu a Bíblia. A única verdade que tem na terra é o que está escrito na Bíblia. Como Jesus fala: Senhor,
tua palavra é a verdade. E a Bíblia, quando você confronta o que está escrito nela com a vida do ser humano, desde quando o ser humano está na Terra, e você transfere para a matemática, você vai ter certeza, como 2 mais 2 é igual a 4, que a Bíblia fala a verdade, não é? Porque verdade é aquilo que se comprova matematicamente, é aquilo que se tem pela razão, não pela emoção, nem pela ilusão, nem pela filosofia, é aquilo que tem que ser prático, que tem que servir para alguma pessoa. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Aqui Jesus, ele cita, a palavra está citando Isaías capítulo 9, versículo 1, que já havia essa profecia lá no Isaías 9:1. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, irmãos, essa palavra aqui você vai ouvir ela na Bíblia inteira: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Por quê? Porque sem arrependimento, sem mudança de direção, você não consegue evoluir. E essa palavra arrependimento, que está em toda a Bíblia, inclusive algumas Bíblias tiram essa palavra em alguns versículos, essa palavra, ela deve ser um norte para nós que somos cristãos por toda a nossa vida. Porque durante o caminhar da nossa vida, nós sempre temos que analisar as nossas atitudes, os nossos malfeitos, as palavras mal faladas, os pensamentos mal pensados, as atitudes mal feitas, e sempre nos arrepender. Por quê? Porque o desejo do cristão é ser melhor. O desejo do cristão tem que ser de ser um exemplo, de ser a luz desse mundo, de ser o sal dessa terra, não é? Sem arrependimento você não será cristão nunca. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. É para isso que somos chamados. Para isso que somos chamados. Para poder dar para as pessoas que passam pela nossa vida o maior tesouro que nós ganhamos, que é a presença de Deus, que é a vinda do reino de Deus sobre as nossas vidas, que é a oportunidade de nós nos transformarmos, de sermos educados pela palavra de Deus e de sermos melhores que nós somos. Então nós temos que dividir esse tesouro com as pessoas. Muitas pessoas querem ajudar os outros, têm um coração bom e acham que ajudar os outros é dar dinheiro, é dar comida, fazer coisas materiais. Mas a verdadeira ajuda é quando você dá uma Bíblia para uma pessoa, é quando você fala de Deus para uma pessoa, porque se essa pessoa ela se arrepender, converter o seu coração ao projeto de Deus, com certeza ela vai ser vitoriosa lá na frente, sempre. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no.
E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os, eles deixando imediatamente o barco, e seu pai seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho. Olha só, o que Jesus pregava? Jesus pregava a Bíblia, que hoje as pessoas querem separar o Novo Testamento do Velho Testamento. Jesus pregava o Velho Testamento e aquilo que haveria de vir, que é o novo, que era o Novo Testamento. É isso que Jesus pregava, uma nova aliança. Mas todas as palavras que você vai ouvir de Jesus, Jesus estará sempre citando o Velho Testamento, que as pessoas hoje, se pudessem, rasgavam e jogavam fora. Pregando o Evangelho do Reino, curando todas as enfermidades e moléstias dentro do povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-no uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e de além do Jordão. Aqui também tem uma passagem muito interessante. Jesus chega perto dessas pessoas simples, os pescadores que viviam com dificuldade para conseguir o seu pão de cada dia. Muitas vezes não conseguiam pescar nada, como a gente vê alguns relatos aqui. Mas quando Jesus chama eles, o que eles fazem? Eles largam tudo e seguem a Jesus. As pessoas hoje não querem largar o mundo para seguir a Jesus. Elas estão agarradas aos prazeres do mundo, aos enganos do mundo. Ou o mundo destrói a vida delas, acaba com o casamento, acaba com a vida dos filhos, acaba com a sua alegria, acaba com seus sonhos, traz um presente cheio de problemas. E aí Jesus aparece na vida dessa pessoa, estende a mão para essa pessoa, mostra um novo rumo, um novo caminho, um mundo real, um mundo muito melhor. Mas a pessoa continua querendo voltar para o Egito, continua agarrada no materialismo, continua investindo somente na terra. Um projeto passageiro, um projeto falido, não entrega o coração, não rasga o coração de verdade e busca ter uma aliança de amor, de sinceridade, de fidelidade com Deus. Esse é o grande erro do cristão, principalmente nos tempos de hoje. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Como diz a palavra do Senhor, terei misericórdia de quem tiver misericórdia. É muito importante essa palavra para nós, irmãos, porque nós temos dentro de nós uma marreta pronta para vingar. Nós temos um desejo de vingança muito grande e Deus nos chama para sermos misericordiosos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores,
porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós somos chamados sempre para botar água no fogo. Nós somos chamados sempre para acalmar a ira, para cessar a contenda, para pregar o amor, o bem. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, nós não temos que nos preocupar com as pessoas que querem nos contradizer, porque quando estamos baseados na palavra de Deus, quando estamos seguindo aquilo que Deus escreveu, não temos que nos preocupar com quem vem nos contradizer, ou quem é contra nós, porque o nosso objetivo é fazer a vontade de Deus, não é fazer a vontade de ninguém, nem a nossa própria vontade, não é? Porque Jesus diz aqui: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Isso é muito importante, irmãos, porque como nós somos o sal da terra, a palavra de Deus tem que estar sempre na nossa boca para poder ajudar as pessoas. Nós não podemos ser insípidos, nós não podemos ser calados, nós não podemos nos omitir, nós temos que sempre tomar atitude, nós temos que ser sempre ousados, temos que ser ousados sempre em defesa da palavra de Deus, para a salvação das pessoas que estão cegas do mundo, estão perdidas. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, irmãos, nós somos um exemplo para as pessoas, e nós temos que estar sempre prontos para mostrar Deus na nossa vida, porque muitas vezes a pessoa está indo no caminho do mal. A maioria dos crimes que você vê aí, dos suicídios, são pessoas que naquele momento se perdem. Às vezes são pessoas boas, têm até um projeto bom de vida, mas não tem o seu coração forte, a sua personalidade forte, não tem um relacionamento sincero com Deus, e às vezes você prega para essa pessoa, você entra com a sua presença, com uma atitude de falar de Deus para essa pessoa, isso muda o rumo da vida daquela pessoa, e você pode salvar essa pessoa. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Olha aqui, irmãos, essa palavra é muito forte, porque muitas pessoas acham que a graça é viver sem lei, mas Jesus está deixando claro que Ele não veio acabar com a lei, Ele veio cumprir, assim como nós devemos cumprir a lei da graça que está aqui na Bíblia, que está em Gálatas capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 13, a palavra que Jesus falou que nós devemos buscar ser perfeito como Deus é perfeito, ser santo como Deus é santo. São as leis, nada no universo vive sem lei, tudo no universo tem que obedecer uma lei. Nós obedecemos a lei que está escrita na Bíblia, texto e contexto, nós obedecemos a lei que está escrita no nosso coração.
Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer coisa que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Olha aqui, irmãos, aqui Jesus está deixando claro que o verdadeiro cristão, ele tem que lutar, ele tem que ser um lutador. Nós somos chamados para aparecer, para fazer a obra, para tomar atitude, não é? A nossa justiça tem que exceder, tem que ser a maior desses religiosos que estão por aí. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo? Eu, porém, vos digo: qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai e reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Olha aqui, isso aqui o crente não consegue fazer, né? Isso aqui o crente acha que não precisa de fazer. A palavra de Deus é clara: Deus não aceitou a oferta de Caim, não é? Assim como Deus não vai aceitar a sua oferta, não importa o que você for ofertar. Quando você não entender que você é chamado para ser um verdadeiro cristão, para andar conforme a palavra de Deus. Por isso que deixa claro aqui, ó: deixa ali diante do altar a tua oferta e vai, toma atitude, vai lá e reconcilia-te, pede perdão, pede desculpa. Não adianta se justificar, não adianta vir dizer: mas quem está errado é o fulano, é o meu marido que está errado, não, é minha esposa que está errada, é meu irmão que está errado. Não importa, você tem que ir lá e reconciliar com o seu irmão. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairá dali enquanto não pagares o último centavo. Por isso que tem muito crente pagando preço, né? Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, irmãos, aqui nós vemos que a lei do Novo Testamento, a lei da graça, ela é muito mais severa do que a lei de Moisés. É muito mais difícil de ser cumprida. Porque na lei de Moisés, se você fizesse isso daqui, você ia lá, matava um carneiro, ou matava uma rola, uma pomba, e entregava para o sacerdote, oferecia em sacrifício, estava pago o seu pecado. Mas Jesus falou: a quem mais é dado, mais será cobrado. Hoje nós sabemos o que é certo e errado, não há espaço mais para enganação, para hipocrisia, para fingimento. Por isso que a lei é mais difícil de ser cumprida. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti,
porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Outrosim ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de teus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Está ouvindo, crente? É para isso que somos chamados, para fazer a vontade de Deus, para servir a Deus. Essa palavra é muito difícil de ser cumprida, não é? E ao que quiser pleitear contigo, tira-te a túnica, larga-lhe também e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus. Que palavra difícil, irmãos, de seguir, não é? Muito difícil. E as pessoas tudo aí rezando, chega na igreja e fica 2 horas ajoelhado rezando, preocupado com cabelo comprido, com saia comprida, com cabelo debaixo do braço, mas não consegue cumprir essa palavra. Como Jesus falou, sepulcros caiados, né? Então, você quer ser servo de Deus de verdade? Começa a lutar para cumprir essas palavras: amar os vossos inimigos, orar por aqueles que te perseguem, tomar a atitude que Deus manda, porque faz que o sol, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então a palavra de Deus aqui, ela é clara, é uma palavra forte, mas é a palavra de Deus, é a palavra pela qual somos chamados para viver nela. E temos que tomar atitude contra nós mesmos, de começar a praticar isso, como diz a palavra de Deus. Não adianta a gente ser ouvinte e não ser cumpridor da palavra. Temos que pegar essa palavra para a nossa vida e buscar cumprir ela na nossa vida. Amém?